Boa noite, queridos. Deus abençoe a tua vida aí de forma grandiosa e poderosa. Vamos para mais um culto de adoração a Deus. Que Deus fale de forma particular e especial ao teu coração nesta noite de hoje. Que a graça do Senhor alcance você, alcance a tua casa, alcance a tua morada, os teus filhos, os teus pais, os teus irmãos, o teu cônjuge. Que a graça do Senhor seja sobre você. Hoje nós agradecemos a Deus mais uma vez pela vida da Natália Hernandes, né? Ontem nós estivemos em Santos visitando a Isabela, que nasceu recentemente, graças a Deus está tudo bem, então que Deus abençoe a vida da Isabela, e peço também de forma bem especial a oração pela Ivana. A Ivana, que muitos conhecem, ela está passando por uma luta contra o câncer de mama, e situação bem crítica. Então eu peço que em nome de Jesus vocês nos ajudem em oração pela Ivana. Nós iríamos visitá-la hoje, mas ela tinha compromisso no hospital, então não conseguimos, mas oramos para que Deus, em nome de Jesus, traga a cura completa sobre a vida da Ivana, em nome de Jesus. Amém? Hoje nós vamos falar sobre as 3 fases obrigatórias da vida. As 3 fases obrigatórias da vida. Então, se você foi escolhido por Deus para um propósito, precisa passar por essa sequência de fases na vida. Então, se você foi escolhido por Deus para um propósito, você precisa passar por essa sequência de fases na tua vida. Amém? E nós vamos usar para falar sobre essas 3 fases de vida um pouco da história de Moisés. Eu vi nas redes, e isso me chamou a atenção para falar com vocês sobre esse assunto. Eu vi nas redes, por exemplo, que o pastor Dwight L. Moody é um grande pastor de fama mundial, né? Ele fala sobre as 3 fases da vida de Moisés, e durante essa ministração você vai conhecer as 3 fases da vida de Moisés, mas que eu creio também que são 3 fases universais e que você e que todos nós devemos passar por ela, e talvez até você compreenda e talvez você entenda mais um pouco do momento que você está vivendo. Eu aprendi estudando aqui essa palavra um pouco do momento que eu estou vivendo, e espero que Deus te abençoe com essa palavra também de forma poderosa e grandiosa, em nome de Jesus. Amém? O texto que eu vou usar vai ser ali o livro de Êxodo, desde o capítulo 1 até o capítulo 5, 6 e 7, assim, ou seja, depois você pode ler com calma toda a história de Moisés ali no livro de Êxodo. Amém? Então diz assim, já no contexto aqui de quando Moisés nasceu, e a mãe dele pegou Moisés, já que havia um juramento de morte sobre todas as crianças, porque o faraó queria evitar que o povo hebreu crescesse, e no meio dessas crianças que iriam nascer estava Moisés, e faraó deu a ordem para as parteiras daquela época, que sempre que fosse um menino que nascesse, era para ser sacrificado, era para ser jogado no rio Nilo. E a Bíblia conta pra gente que de repente nasceu esse menino. A história diz que era um menino bonito, e a mãe quis escondê-lo, e a mãe conseguiu esconder esse menino durante 3 meses, até que ela teve a ideia de colocar o menino no cesto, colocá-lo no rio Nilo, para que a água levasse esse menino até ali alguém dos egípcios, para que alguém dos egípcios guardasse a vida desse menino para não ser morto, e ele fosse criado por eles. Bom, aí quando esse cesto foi colocado no rio Nilo, diz o texto, abrindo o cesto, a filha do faraó viu a criança, e eis que o menino chorava. Ela teve compaixão dele e disse: este é um menino dos hebreus. Então a filha de faraó disse à mulher: leve este menino e amamente-o para mim, eu darei um salário para você. A mulher pegou o menino e o criou. Quando o menino já era grande, ela o levou à filha de faraó, da qual ele passou a ser filho. Esta lhe deu o nome de Moisés, e disse: porque das águas o tirei. Deu o nome de Moisés,
porque disse que das águas eu tirei. Então aqui nós vamos aprender já um pouquinho sobre a primeira fase da vida de Moisés. Moisés, por exemplo, foi um menino considerado um menino bonito e por isso ele foi protegido. Moisés teve, no momento em que todas as crianças da geração dele estavam sendo sacrificadas, estavam sendo mortas, a Bíblia diz que Moisés ele foi preservado. E Moisés ele foi tratado e ele foi cuidado pela filha de Faraó. Então Moisés saiu de um tratamento de uma família escravizada e também uma família pobre, e ele foi levado para ser guardado e para ser cuidado por uma família rica, na verdade pela principal família e pela família mais poderosa daquela região e daquela época. Então Moisés passou a ser tratado ali pela filha de Faraó, e por isso que a gente vai ver, às vezes, muitos falando que Moisés era um príncipe, era o príncipe ali, sendo cuidado para ser um príncipe ali no meio da família de Faraó. Então a Bíblia conta pra gente que a vida de Moisés, apesar de toda a casa dele original, biológica, estar escrava, estar sofrendo, estar em pleno sofrimento, estar ali escravizada, a Bíblia diz pra gente que a vida de Moisés ela foi tranquila. Então, enquanto os pais dele se matavam o dia inteiro para poder comer alguma coisa, Moisés ele estava cheio de empregados, cheio de garçons, cheio de servos que o serviam ali o tempo todo. Ele tinha os mestres que ensinavam para ele sobre tudo aquilo que existia de melhor ciência. Ele participou da melhor escola, do melhor colégio, da melhor faculdade. E entenda, estou apenas parafraseando, mas ele participou de tudo que havia de bom e de melhor naquela região. Então Moisés ele não tinha necessidade de nada. Moisés ele usava, além de estar nas melhores escolas com os melhores mestres, Moisés ele tinha à disposição dele tudo que havia de mais chique, tudo que havia de mais prestigiado para a época em questões de costumes, em questões de valores, em questões de riqueza, segundo os egípcios. Então ele estava ali fazendo parte da principal elite ali do Egito. Então Moisés era uma pessoa criada com o bom e o melhor. É aquela criança que tudo que ele queria, ele podia ter, porque ele tinha acesso, porque os pais, no caso aqui a mãe adotiva dele, podia dar tudo que ele quisesse. E ele é criado ali junto ao filho de Faraó também, mas ele ainda é aquela pessoa que tem aquela vida regalada, ele tem uma vida próspera, ele tem uma vida sem preocupações. E a Bíblia diz então que Moisés ele foi crescendo, e quando ele foi crescendo, diz lá o texto, naqueles dias, sendo Moisés já homem feito, saiu para visitar os seus irmãos e viu o trabalho pesado que faziam. Viu também que certo egípcio espancava um hebreu do lado do seu povo. Olhou para todos os lados e, vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e escondeu o corpo na areia. Moisés saiu no dia seguinte e eis que 2 hebreus estavam brigando. Então perguntou ao culpado: por que você está espancando o seu próximo? O homem respondeu: quem pôs você por príncipe e juiz sobre nós? Está querendo me matar como matou aquele egípcio? Moisés ficou com medo e pensou: com certeza já descobriram o que eu fiz. Então, o próprio povo de Moisés já está aqui de forma pejorativa, mas eles estão falando: quem disse que você pode ser príncipe lá, mas quem disse que você é príncipe aqui entre nós? Então, as próprias pessoas enxergavam Moisés como aquele que se deu bem, como aquele que abandonou o povo, talvez, como aquele que talvez até traiu o povo. A Bíblia diz que Moisés, já homem feito, então, diz que quando Moisés foi visitar, ele ficou ali e viu todo o trabalho pesado. Moisés não foi visitar antes? Moisés não sabia antes?
Então a Bíblia diz que quando ele era homem feito, que ele foi ver o quanto sofria a casa de Moisés, e o quanto sofriam os pais biológicos de Moisés. E Moisés, ele está ali, nessa fase da vida, ele está meio que ali se achando. Então ele chega, ele vê que alguém do povo dele está sendo maltratado, ele foi lá e resolveu. Resolveu como? Matou o egípcio. Só que a Bíblia diz que ele olhou para um lado e para o outro, ele achou que ninguém tinha visto o que ele fez. Ele enterrou o egípcio e está tudo resolvido. Moisés achava que por causa da criação que ele teve e por causa do nome que ele tinha, por causa da autoridade que ele tinha, por causa do respeito que ele tinha, por causa da identidade de príncipe que ele tinha, ele achava que ele podia resolver qualquer coisa, até agir sem a dependência de Deus. E então, quando ele mata esse egípcio, ele acha que resolveu um problema, tá de boa, e agora ele some, ele desaparece. Só que no dia seguinte, quando acontece uma briga e ele tenta ali, ele tá achando que ele pode resolver tudo. Aconteceu a briga, ele já tá lá para resolver e fala: como que você briga com seu próprio irmão? E aí a pessoa com quem ele falou disse assim: quem foi que colocou você como príncipe e juiz sobre nós? Então ele questiona a autoridade de Moisés. Nessa hora Moisés viu e falou: eu acho que quem sabe eu não sou tudo isso que eu estou pensando. Então, qual é a primeira fase da vida que todos nós passamos? Qual é a primeira fase da vida que todos nós passamos? É a fase de que a gente acha que é alguém. Então, a primeira fase da vida que todos nós passamos é quando nós achamos que é alguém. Aí talvez você diga assim: não, pastor, graças a Deus eu não passei por essa fase, não. Graças a Deus eu sou humilde, sempre fui humilde, nunca me achei ninguém, não. Será? Quando você era jovem, você obedecia os teus pais? Quando você era jovem, você não afrontou os seus pais? Você não fez o que era errado por causa, só para confrontar os seus pais? Quando você era jovem, você não disse assim: vou sair de casa? Vou sair de casa? Quando você era jovem, você pensou assim: deixa que eu... Você nunca pensou assim: deixa que eu cuido da minha vida? Você nunca disse para os seus pais: eu sei o que é melhor para mim? Então tem fase da vida que a gente acha que é alguém. Tem fase da vida que a gente acha que é alguém. Tem fase da vida que a gente acha que sabe o que é certo. Tem fase da vida que a gente toma as decisões que entende que são as mais perfeitas, que são as melhores. Tem fase da vida que a gente acha que pode fazer alguma coisa. Tem fase da vida que a gente acha que toma conta do nosso futuro, que a gente acha que tem controle sobre o nosso futuro. É a fase da vida do príncipe do Egito, quando a gente acha que é alguém. Então, a primeira fase da vida, que infelizmente eu acredito que todos nós passamos por ela, é quando nós achamos que somos alguém. Quando nós achamos que somos alguém. E Deus precisa desconstruir isso. Sabe? Quanto tempo a gente demorou para se converter a Jesus? Porque a gente achava que não precisava de Deus. Quanto tempo a gente demorou para ir a uma igreja? Porque a gente achava que não precisava da igreja. Quanto tempo a gente demorou para perdoar alguém? Porque a gente achava que não precisava perdoar ninguém. Quanto tempo demorou para a gente se arrepender dos pecados? Porque a gente achava que não precisava se arrepender de nada. Ou seja, nós nos achávamos as pessoas mais importantes, as pessoas mais sábias, aqueles que sabem para onde estão indo. Eu particularmente vivi boa parte da minha vida achando que eu sabia das coisas. Eu até vi uma frase interessante que tem a ver com a minha juventude também. Todo jovem ou adolescente comunista que quer mudar o mundo,
todo jovem comunista que quer mudar o mundo, ele acha... Espera só um pouquinho que é meu filho aqui, ele tá animado. Então, todo jovem, todo adolescente acha que pode, por exemplo... Meu Deus, me perdi todinho aqui. Todo jovem e todo adolescente, ele acha que pode mudar o mundo. Todo jovem e adolescente que hoje se diz de esquerda, ele acha que vai mudar o mundo. E por trás desse jovem que acha que vai mudar o mundo, tem os pais dele que são de direita. E os pais dele que são de direita é que pagam as contas para ele. Então, é uma frase que eu ouvi e que me chamou bastante a atenção. Então, na primeira fase da vida, nós achamos que somos alguma coisa. E aí, então, vem a segunda fase da vida. Isso eu estou falando para quem quer ser usado por Deus, para quem quer viver um propósito de Deus, para quem quer estar na direção que Deus tem para você. Então, se você está nessa fase, você quer isso, a Bíblia diz então para a gente que, continuando a história de Moisés, informado do caso, né, da morte do egípcio, Faraó quis matar Moisés. Porém, Moisés fugiu da presença de Faraó e foi morar na terra de Midian. Chegando lá, sentou-se junto a um poço. Moisés consentiu em morar com aquele homem, e ele deu a Moisés sua filha Zípora, a qual deu à luz a um filho, a quem Moisés deu o nome de Gerson, porque disse: sou peregrino em terra estranha. Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. Então a Bíblia diz que de repente Moisés ele perdeu o status que tinha. De repente Moisés já não é mais príncipe do Egito. De repente Moisés perdeu ali a proteção de Faraó. De repente Moisés perdeu ali o conforto e as riquezas que ele vivia no palácio. De repente, Moisés perdeu ali o cuidado e a proteção da mãe adotiva. De repente, Moisés se vê sem a família de Faraó, que agora quer matá-lo. E de repente, Moisés se vê sem a família dos hebreus, que não o consideram como um príncipe nem como um juiz, não o consideram como alguém de importância no meio dos hebreus. Então a Bíblia diz pra gente que de repente, tudo que Moisés tinha, o status que ele tinha, Moisés perdeu. E Moisés teve agora que sair fugido da onde ele estava. Eu não sei se alguém que está me ouvindo ou que vai ouvir já viveu essa situação de que você achava que era o cara, ou que você achava que você era a pessoa, você achava que dominava todas as coisas, que tinha um controle sobre a sua própria vida, você achava que mandava sobre o seu futuro, sobre as suas circunstâncias, e de repente você se vê aí fugindo de alguma coisa, fugindo de dívida, fugindo de agiota, fugindo de um pai que quer matá-lo por ter engravidado a filha, fugindo com alguém que você teve relacionamento, enfim, você está ali, você de repente sai, e eu sou filho de 2 fugitivos, e de repente você sai e deixa para trás tudo que você tinha. E agora, você que tinha uma identidade das melhores possíveis, que você se identificava como um príncipe, agora você é um fugitivo. E Moisés ainda, quando ele chegou no deserto, ele ainda foi acolhido por um homem chamado Jetro, e ele ainda pôde constituir família. Ele agora, como eu li, ele tem um filho, o Gerson, mas você vê que
Moisés, ele continua sem identidade. Ele diz assim: eu sou peregrino numa terra estranha. Eu estou num lugar que eu não sou daqui. Mas é onde eu estou agora. Eu não tenho mais identificação. Eu não tenho mais pátria. Eu não sei nem mais se eu tenho algum objetivo na vida, se eu tenho algum propósito. Eu achava que eu ia lutar para defender talvez Faraó. Eu achava depois, quando eu cresci, fiquei sabendo das histórias, eu achava que eu ia lutar para libertar o povo hebreu, mas nenhum e nem outro me quer. Então agora a única coisa que me sobrou é: eu não sei quem sou. Eu estou peregrino numa terra estranha. Eu não tenho nem sequer um lar, uma terra para falar: essa é minha. Eu sou o dono dela. Moisés, ele foi totalmente desfigurado na sua identidade. Moisés está agora com a sua identidade quebrada. E fazendo um parênteses, enquanto isso, o povo lá, enquanto Moisés está vivendo no deserto, Moisés se casou, Moisés trabalha com o sogro, então ele tem um emprego, ele tem uma família. Agora Moisés teve o filho dele, Gerson, então está tudo caminhando para se consertar na vida de Moisés. Mas veja, é o mesmo que eu falar que Moisés saiu da cidade de São Paulo, o centro de tudo ali, e Moisés agora está morando no meio do mato, no meio do deserto. Basicamente ele e a casa ali da família da esposa dele. Então Moisés, ele perdeu tudo que tinha. E ele teve a sua identidade totalmente desconfigurada. A Bíblia diz aqui que, decorridos muitos dias, o rei do Egito morreu. Os filhos de Israel gemiam por causa da sua escravidão. Eles clamaram e o seu clamor chegou até Deus. Deus ouviu o gemido deles e lembrou-se da aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E Deus viu os olhos de Israel e atentou para a situação deles. É interessante que centenas de anos antes de chegar a esse auge, Deus havia falado para Abraão. Quando Abraão pede confirmação de Deus sobre a terra, ele fala assim: o povo vai ficar escravo, mas eu vou libertar o povo depois. O povo vai ser escravo, mas eu vou libertar o povo depois. E aí, nós vemos que enquanto Moisés está lá construindo a vida deles, Deus não desistiu do propósito. Deus continua prestando atenção no que está acontecendo no Egito. Deus continua olhando o que está acontecendo com Moisés, tratando Moisés, e Deus continua prestando atenção no clamor do povo. E aí é interessante que, conforme o tempo passa, se passam ali décadas, 40 anos ali se passam, e de que, veja, Moisés viveu no Egito 40 anos. Essa foi a primeira fase, quando ele achava que era alguém. E agora Moisés está vivendo no deserto, já se passaram mais 40 anos. E a Bíblia diz pra gente assim: e levando Moisés o rebanho do seu sogro, chegou a Horebe, ao monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Deus disse a Moisés: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor continuou: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo, por isso desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios, e pôs o clamor dos filhos de Israel chegou até mim. Agora venha, e eu o enviarei ao faraó, para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Então Moisés perguntou a Deus, olha só, então Moisés perguntou a Deus: quem sou eu para ir a faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Moisés era o príncipe do Egito. E durante 40 anos, ele foi colocado como uma das pessoas mais importantes do Egito. Mais importantes de todo o povo que vivia no Egito.
E agora, depois de 40 anos no deserto, depois de 40 anos afastado de todo o glamour, depois de 40 anos trabalhando duro para ter o seu próprio sustento, depois de 40 anos aprendendo a trabalhar com ovelhas, com rebanho, depois de 40 anos agora servindo de empregado, de funcionário do seu próprio sogro, depois de 40 anos ele vivendo ali às custas de alguém, trabalhando, claro, mas vivendo e sendo recebido de favor pelo seu sogro. Depois de 40 anos, o que era então príncipe do Egito, ele diz assim: quem sou eu? Quem sou eu? Então Deus desconstruiu a identidade de Moisés, a ponto de Moisés, agora nessa conversa com Deus, em que Deus o chama para ser um libertador, ele diz para Deus: mas quem sou eu? Quem sou eu? E se eu dissesse para você que Deus trabalhou na vida de Moisés para ele chegar a esse ponto de não saber mais quem ele era? É interessante que para alguns de nós, eu me coloco nessa situação, para alguns de nós, Deus, quando nos chama para a obra dele, ele precisa desconstruir a identidade que nós construímos. Ele precisa arrancar de nós a nossa identidade. É aquilo que eu acho que eu sou, aquilo que eu penso que sou. Ele tira de nós a nossa identidade falsa, de a gente achar que como homem, que como ser humano, a gente pode, ou tem poder, ou tem força para realizar alguma coisa. Então Deus desconstruiu a identidade de Moisés, e 40 anos depois que Moisés saiu do Egito, Moisés está dizendo para Deus: quem sou eu? Ele está dizendo: eu não sei quem sou eu. Então, a primeira fase da vida que nós passamos, todos nós achamos que sabemos quem somos. Então, na primeira fase da vida de Moisés, Moisés se achava alguém. Moisés se achava alguém. Quem sabe o príncipe do Egito. Na segunda fase da vida, depois de Deus trabalhar no coração de Moisés por 40 anos, a segunda fase da vida é quando nós pensamos que não somos ninguém. É isso mesmo, literalmente. Moisés, no coração dele, fala: quem sou eu? Eu falo: eu não sou ninguém. Você não devia ir para alguém mais importante? Se eu não deveria ir para alguém que tenha mais status? Se eu não deveria ir para pegar a ajuda de alguém que tenha recursos? Se eu não deveria pegar alguém que mora num grande centro? Se eu não deveria pegar alguém que tenha mais influência do que eu? Se eu não deveria pegar alguém que seja mais forte do que eu? Se eu não deveria pegar alguém que seja mais entendido do que eu? Então a segunda fase da vida é quando pensamos que não somos ninguém. E eu diria que essa é uma fase excelente da vida. Porque Deus não trabalha com quem acha que é alguém. Vou repetir. Deus não trabalha com aquele que acha que é alguém. Se a gente achar que é alguém e quer ser usado por Deus, e você orou por isso, então a primeira coisa que Deus vai destruir na tua vida é a sua identidade. É a identidade que você criou na sua mente, que você criou no seu coração. E Deus vai fazer você mudar de fase. Então você sai da fase que acha que é alguém e vai para a fase que acha que não é ninguém. Não é bom também nem um lado nem o outro. Deus vai trazer o equilíbrio, mas é necessário que a gente chegue, que a gente passe pela fase de que a gente não acha que não é ninguém. Bom, existe uma dificuldade tremenda de mudar de fase. Isso para qualquer ser humano. Então, quando Moisés diz para Deus:
quem sou eu? Ou seja, ele já passou ali, ele já está finalizando a fase no qual ele deveria aprender de que ele não era ninguém, e Moisés está declarando que ele aprendeu que não é ninguém. Então agora Deus quer mostrar para a história de Moisés, Deus quer mostrar para Moisés de que ele pode ser alguém em Deus. De que ele pode ser alguém em Deus, não em si mesmo, mas de que ele pode ser alguém em Deus. Então a Bíblia assim, quando Deus chama Moisés, Deus respondeu assim para Moisés: estarei, Moisés está falando, não sou ninguém. Aí Deus responde para Moisés: eu estarei com você, e este será o sinal de que eu o enviei. Depois que você tiver tirado o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste monte. Moisés disse para Deus: eis que quando eu for falar com os filhos de Israel e lhes disser, o Deus dos seus pais me enviou a vocês, eles vão perguntar qual é o nome dele. E então, o que lhes direi? Deus disse a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim você dirá aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vocês. Deus disse ainda mais a Moisés: assim você dirá aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vocês, e este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Então, Deus está falando, chamando Moisés, só que agora Moisés tem uma dificuldade. Como alguém que não é ninguém pode ser usado para libertar um povo? Moisés, ele antes tinha autoridade sobre, quem sabe, centenas e até milhares de pessoas. Mas agora, os únicos que obedecem Moisés são ovelhas. Ovelhas literais, animais, ovelhas. É o rebanho. Moisés não tem mais autoridade sobre nada. Ele não é mais ninguém. Ele mesmo reconhece isso. Então, quando Deus começa a falar assim: Moisés, mas eu quero mudar você de fase. Você precisava entender que você não é ninguém. Ok. Agora que você sabe que não é ninguém, eu posso te usar. Aí Deus tem a dificuldade, entre aspas, Deus tem a dificuldade de agora convencer Moisés de que, mesmo sendo ninguém, Deus pode usá-lo para fazer algo grandioso. E é o que eu digo para você agora que está ouvindo. Talvez você esteja na fase de achando que é alguém. Então isso precisa ser quebrado. Porque Deus precisa levar você para a segunda fase, de achar que não é ninguém. Então você é o que está na primeira fase hoje. Mas Deus quer levar você para a segunda fase. Ou talvez você esteja na segunda fase. Você está ouvindo essa ministração quando no teu coração você não tem se achado nada. Você se sente um zero à esquerda. Você se sente ridículo. Você se sente alguém que jamais vai ser usado por Deus. Então eu diria para você que você já está na segunda fase. Pastor, quem sou eu? Eu não sou ninguém. Se isso é do coração, se essa expressão sai do profundo do teu ser, então você está sendo encaminhado por Deus para ser usado por Deus e para mudar de fase. Mas Moisés fala assim: olha, Moisés começa a colocar dificuldades. Ele está tão intrínseco nele de que ele não é ninguém, que ele coloca no coração dele assim: o que eu posso fazer? Quem sou eu? Quem sou eu? O que eu posso fazer? Quem sou eu? Quem sou eu para Deus me usar? Eu não sou ninguém. E aí nós vemos Moisés começando a colocar empecilhos, e ele pergunta para Deus: mas vão perguntar qual é o seu nome, eu vou dizer que quem me enviou. Aí Deus dá a resposta para ele: fala que eu sou o que sou, te enviou. E aí Deus insistindo com Moisés, Deus diz para Moisés: vá, reúna os anciões de Israel e diga-lhes: o Senhor me apareceu dizendo: em verdade eu os tenho visitado e visto o que tem sido feito com vocês no Egito, e prometi tirá-los da aflição do Egito e levá-los para a terra que emana leite e mel. E ouvirão o que você vai dizer.
E você irá com os anciãos de Israel, ao rei do Egito, e lhe dirá: o Senhor, o Deus dos Hebreus, veio ao nosso encontro. Agora deixe-nos ir caminho de 3 dias ao deserto, a fim de oferecer sacrifícios ao Senhor, nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não os deixará ir se não for obrigado por mão forte. Portanto, estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios que farei no meio dele. Depois disso, o rei os deixará ir. Eu farei com que este povo encontre favor diante dos egípcios, e quando vocês saírem, não será de mãos vazias. Cada mulher pedirá à sua vizinha, e a mulher que estiver hospedada em sua casa, objetos de prata, objetos de ouro e roupas que vocês porão sobre os seus filhos e sobre as suas filhas, e assim vocês despojarão os egípcios. Então, Deus, agora, ele promete para Moisés: Moisés, você vai sair de lá. E ainda garanto a você que vocês não vão sair de lá de mãos vazias. Eu vou fazer todos vocês prosperarem. Vocês vão sair de lá carregando ouro, prata e pertences que hoje estão nas mãos dos egípcios. Então, Deus ainda está conversando com Moisés, e o intuito de Deus aqui é convencer Moisés de que realmente ele não é ninguém, mas que Deus usa ninguém. Não sei se você me entendeu. Moisés respondeu: mas eis que eles não vão acreditar em mim, pois dirão: o Senhor não apareceu a você. Então o Senhor perguntou a Moisés: que é isso que você tem na mão? Um bordão, disse. Jogue no chão. E o bordão virou uma serpente, e Moisés fugia dela. Mas o Senhor disse a Moisés: estenda a mão e pegue-a pela cauda. Ele estendeu a mão, pegou-a pela cauda, e ela se transformou num bordão de novo, o cajado que Moisés carregava. O Senhor disse: isto é para que creio que o Senhor apareceu a você. E o Senhor continuou: ponha agora a mão no peito. E ele o fez, e tirando a mão do peito, eis que estava leprosa, branca como a neve. Então o Senhor disse: ponha a mão no peito outra vez. E ele a pôs no peito novamente, e quando a tirou, eis que havia tornado como o restante da sua carne. O Senhor continuou: se eles não acreditarem no primeiro sinal, talvez não acreditarão no segundo. Então Moisés falou: mas eu não sei qual é o seu nome. Aí Deus fala: se esse é o problema, meu nome, eu sou o que sou. Mas e se eles não acreditarem? Ele falou: tá bom, então eu vou fazer o seu cajado se transformar numa serpente, e a sua mão vai ficar com lepra, e depois vai ser curada na frente de todo mundo. Ou seja, Deus está falando para Moisés: Moisés, se você precisa de um nome, eu já te dei. Moisés, se você precisa de sinais, eu não vou te dar um sinal, eu vou te dar 2 para você mostrar para eles de que sou eu que falei com você. Aí, já que o segundo ponto de Moisés foi resolvido também, aí Moisés vem com o terceiro ponto. Então Moisés disse ao Senhor: Senhor, eu nunca fui eloquente, nem no passado, nem depois que falaste ao teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. O Senhor respondeu: quem fez a boca do homem? Você vê que Deus já começou a perder a paciência com Moisés. Quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo ou o surdo? Ou o que vê ou o cego? Não sou eu o Senhor? Agora vá, e eu serei com a sua boca, e lhe ensinarei o que você deve falar. Porém Moisés respondeu: Senhor, envia algum outro que quiseres enviar, menos eu. Foi tão bem feito o trabalho em cima de Moisés, de que ele não era ninguém, de que olha a dificuldade para Deus conseguir, entre aspas, conseguir enviá-lo, fazer Moisés acreditar nesse chamado. Então a ira do Senhor se acendeu contra Moisés. Deus ficou realmente bravo com Moisés. Quando Deus nos chama para fazer alguma coisa, talvez Deus te chamou para fazer alguma coisa, e a gente fica colocando empecilho: Senhor, mas fala muito devagar. Senhor, mas prega muito mal. Senhor, mas não tem nem lugar. Senhor, olha as roupas que ele usa. Senhor, olha o jeito que ele fala. E aí o Senhor fala assim:
Ué, mas não sou eu que estou te chamando? E a gente fica colocando empecilho. Ah, Deus, mas olha o bairro. Ah, Deus, mas olha o tipo de gente. Ah, Deus, mas olha o tipo de pessoas. Mas Deus não está te chamando para fazer. E aí a Bíblia diz que quando a gente começa a colocar empecilhos naquilo que Deus quer fazer com a nossa vida em relação aos outros, aí Deus se ira. Deus fica bravo. Porque a gente fica colocando um monte de barreiras na frente. Aí, então a ira do Senhor se acendeu contra Moisés. E o Senhor disse: Arão é levita, o levita não é seu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente. Eis que ele vem ao seu encontro e ao ver você se alegrará em seu coração. Você falará com ele e lhe porá na boca as palavras. Eu serei com a sua boca e com a dele, e ensinarei a vocês o que devem fazer. Ele falará por você ao povo. Ele será como se fosse a sua boca, e você será para com ele como Deus. Então, Deus, na terceira tentativa de Moisés, de não ir, porque ele falou que não sabia falar, Deus ficou bravo. E Deus falou: eu vou resolver essa também para você, o Arão vai contigo. Ou seja, mas você vai. Mas você vai. Mas você vai. Porque Deus queria fazer Moisés entrar na terceira fase da vida dele. A primeira fase é quando ele se achava um príncipe todo-poderoso. A segunda fase da vida de Moisés, o segundo o grupo aí de 40 anos, período de 40 anos, Deus trabalhou para Moisés perder a identidade, desmontou a identidade dele, destruiu a identidade dele de príncipe e de poderoso e agora colocou nele uma identidade de ninguém, de um Zé Ninguém. É isso mesmo. De alguém que não se acha bom para nada. Tanto é que olha a dificuldade, entre aspas, de Deus. Porque Deus, eu falo entre aspas porque Deus não tem dificuldade nenhuma. A dificuldade aqui é de Moisés. Mas entre aspas, olha a dificuldade de Deus para convencer Moisés, para Moisés atender ao chamado. E a Bíblia diz então que Moisés foi com Arão, fez os sinais diante do povo e diz assim o texto: e o povo creu. E quando ouviram que o Senhor havia visitado os filhos de Israel e visto a aflição deles, inclinaram-se e adoraram. Então, Deus deu sinais claros para Moisés de que Deus era com ele. E Deus colocou ainda Arão para falar com ele. O Senhor disse ainda a Moisés em Midian: volte para o Egito, porque já morreram todos os que queriam matar você. Então Moisés tomou a mulher e os filhos, fez com que montassem num jumento e voltou para a terra do Egito. Moisés levava na mão o bordão, o cajado de Deus. O Senhor disse a Moisés: quando você voltar ao Egito, trate de fazer diante de Faraó todos os milagres que pus em sua mão. Mas eu vou endurecer o coração de Faraó, para que não deixe o povo ir. Diga ao Faraó: assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. E eu digo a você: deixe o meu filho ir, para que me adore. Mas se você não quiser deixá-lo ir, eis que eu matarei seu filho, o seu primogênito. Então Moisés e Arão foram e reuniram todos os anciões dos filhos de Israel. Arão falou todas as palavras que o Senhor tinha dito a Moisés, e este fez os sinais diante do povo. E como resultado, o povo adorou ao Senhor, porque reconheceu que Deus estava na vida de Moisés. Eu acho que Deus teve toda uma dificuldade para que Moisés entrasse na terceira fase. E às vezes Deus está querendo mudar a gente de fase. Ele está querendo dar agora uma nova identidade, que não é mais uma identidade em si mesmo, em nós mesmos. Agora a nossa identidade ela deve ser em Deus. Então eu tudo posso naquele que me fortalece, eu tudo posso em Deus. Então Deus não está falando para você achar que não pode nada. Não, a gente pode, mas em Deus, não em nós mesmos. E Deus ele precisa quebrar a identidade humana, ele rasgar a identidade humana para que a gente receba uma identidade celestial, para que a gente receba uma identidade do reino,
uma identificação do reino de Deus, não mais uma identificação do mundo. E a Bíblia diz para nós que Moisés, então, ele vai para o Egito, e quando ele foi para o Egito, Moisés, então, ele entrou na terceira fase. E o que aconteceu na terceira fase, que já digo qual é essa terceira fase, mas o que aconteceu na terceira, quando Moisés assumiu e decidiu obedecer a Deus e entrar na terceira fase da vida? A Bíblia diz assim, conta para nós assim, eu só fiz um resumo aqui, que primeiro, Deus usou Moisés, que por decidir entrar na terceira fase, Deus usou Moisés para restaurar a fé do povo que voltou a adorar a Deus. Segundo, Moisés demonstrou o poder de Deus em mais de 10 oportunidades contra o faraó. Terceiro, Deus usou Moisés para libertar o povo hebreu do cativeiro, quase 3 milhões de pessoas, ou por volta de 3 milhões de pessoas. Quarto, Moisés viu o mar vermelho se abrir diante dele. Moisés viu Deus acompanhando em forma de sombra e fogo durante 24 horas por dia, 7 dias por semana. Moisés viu água sair da rocha. Moisés viu pão cair do céu. Moisés viu bruxos e agoreiros serem frustrados em suas feitiçarias. Moisés viu idólatras e desobedientes serem engolidos vivos pela terra. Moisés viu traidores serem queimados vivos. Moisés viu serpentes atacarem e viu o antídoto instantâneo de Deus. Moisés viu a justiça de Deus quando foi confrontado pela sua irmã e pelo seu irmão. Moisés viu exércitos poderosos serem derrotados pelo poder e destruídos pelo poder de Deus. Moisés viu um povo chegando à terra prometida. Então, os principais milagres da nossa vida nós vamos encontrar, nós vamos ver quando atendemos o verdadeiro chamado de Deus para a nossa vida e quando nós mergulharmos, entrarmos de cabeça na terceira fase, fazendo exatamente o que Deus quer, apesar de termos medo, apesar de termos receio, apesar de nos sentirmos incompetentes, apesar de nos sentirmos incapazes, apesar de nos acharmos frustrados, apesar de nos acharmos fracassados, que na verdade era só Deus destruindo a nossa identidade para que agora a nossa identidade fosse construída dele. Então, a primeira fase era quando Moisés achava que era alguém, ele achava que era um príncipe, ele achava que era um homem poderoso. A segunda fase foi quando Moisés ele entendeu que ele não era ninguém, que ele não era ninguém importante, que ele não tinha poder nele mesmo, que ele não podia fazer nada pelas suas próprias forças e que as coisas de Deus não podem serem feitas na carne, serem feitas pelo próprio braço do homem, e sim pelo Espírito de Deus, como diz para nós, se não me falha a memória, Zacarias. Moisés então aprendeu, depois que teve a sua identidade destruída, ele aprendeu que mesmo não sendo ninguém, ele poderia ser usado por Deus. Então a terceira fase Moisés viu o que Deus pode fazer na vida de um ninguém. Então, primeira fase, achar que era alguém. Todos nós passamos por essa fase. Segunda fase, achar que não somos ninguém. Nós deveríamos passar por essa fase. E terceira fase, ver o que Deus pode fazer na vida de um ninguém. Amém? Que Deus abençoe você com essa palavra e que a graça de Deus seja sobre a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Então eu reforço aí o agradecimento pela vida da Natália, graças a Deus, ela, o seu esposo Miguel e a sua filha Isabela estão bem, graças a Deus. Reforço mais uma vez o pedido pela Ivana, que está no momento difícil na luta contra o câncer de mama, para que a graça do Senhor seja com a nossa irmã, seja com a nossa amiga,
em nome de Jesus Cristo. E também a Violeta pede pela família, saúde e vida espiritual. Tainá pelo nascimento da Manu, que graças a Deus a Manu nasceu e está bem. Natália Hernandes, como eu acabei de falar. Elaine, vida espiritual, saúde profissional, e agradece pela saúde da mãe Palmira e irmã Josefa, que estão curadas de Covid e de tuberculose. Rafael, vida profissional. O Rafael também agradece pelo pai, que acabou de completar 80 anos e teve aí a reunião de todos os irmãos. Graças a Deus por isso. Pela saúde do Joshua, transação de um bem. Laura Carvalho, pela vida profissional, sentimental, emocional, financeira, emprego e cura do joelho. Pede também pelo irmão Timóteo, que graças a Deus está trabalhando e está bem. Pede pelo Carlos Wagner e Iago, cura e libertação. Yasmin, por cura de ansiedade, que graças a Deus está melhor e também agora está trabalhando. E pelo genro Paulo Eduardo, que também está trabalhando, graças a Deus. Sandra Nascimento pede libertação de vícios da Thaísa, proteção à família, Thaísa, Tássia, Luana, Maia, Malu, Roberto e Helena. Agradece a Deus pelo senhor Edenilton, que teve alta. Ailton e Luana, vida espiritual por porta aí de negócios. O Ailton, que está em viagem internacional, que Deus abençoe a vida deles, a casa e a família dele que ficou aqui no Brasil. Eduardo e Grace pelo casamento. Alessandro pela mãe Isabel, sobrinha operada Deise pela família. Pastora Rosimeire pelo Tiago, Mateus, Rosimar e família. Adriana, vida profissional e execução de pensão. Éder, Marcela, Gabriel, Isaac Levi, vida espiritual. Aline, vida profissional e espiritual, saúde da Dinai, Guilherme, Felipe. Maria Tatiana, família, vida espiritual e filha Sara e Isabela. Patrícia, saúde do Davi, família, vida espiritual. Paulo Rodrigues, agradece saúde da esposa. Nereide, Larissa, saúde da mãe, Lourdes. E pelos amigos Luiz e Simone, por cura de câncer, e também para venda do imóvel. Gemima, vida espiritual, filhos Danúbia, Diego e Daniel. Laís, saúde e salvação do José Pai e dos irmãos Camila e Ana Rosa por depressão. Priscila, Renata Pimentel pela luta contra o câncer. Leila, vida profissional, espiritual e saúde, e também pela vida emocional do filho Daniel. Crisonete, vida espiritual. Washington, vida espiritual profissional, liberação de aposentadoria. Anne, pela professora Sabrina, que luta contra o câncer. Edilene, pela saúde. Jucineide Ronaldo, família, vida espiritual. Virgínia Vladimir e Ana Clara, saúde, vida espiritual. E pela Jandira Guilherme Adri, vida espiritual. Laís Nunes, Ruth, pede pela Ruth, vida espiritual. Priscila Dario, filhos, Ana e Miguel. Mike, Paulo César, Isabela, saúde da mãe Gabriela. Graziele, vida espiritual e saúde. Mariana, vida espiritual. Guilherme, Pedro, Joelma e Milton Pai. Edson, causa na justiça, vida espiritual do Emanuel. Robson e Fernanda, Heloísa e Benjamin, vida espiritual. Sandra Mike pela Débora, vida espiritual. César, vida espiritual. Michel, saúde, vida espiritual. César de Sá, vida espiritual. Bruno e João Vitor, vida espiritual. Parabéns aí a Bruno e João Vitor, ambos fizeram aniversário durante a semana. Fabiano, vida espiritual e família. Carla Edre e Ana Júlia, saúde e vida espiritual. Peterson, família e vida espiritual. Então, que Deus abençoe a vida de vocês e que a graça do Senhor seja sobre cada um de vocês. Que tenhamos aí uma semana abençoada, votando 22 no Bolsonaro. Em nome de Jesus. Amém.